Estamos juntos, ao vivo no DF1, meio-dia, 49 minutos. É hora da redação móvel, rodou a vinheta. Os alunos da UNB desenvolveram uma tecnologia que ajuda pessoas com deficiência auditiva a identificar sons como alarmes, campainhas e o choro de uma criança. Com esse projeto, os estudantes venceram uma competição nacional. Quem mostra pra gente os detalhes, claro, Camila Guimarães, ao vivo. Boa tarde, Camila. E eu estou aqui na Faculdade de Tecnologia. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Fabiano. Nessa parte aqui da área comum da faculdade, porque a UNB está de férias. Mas, por um milagre, e é milagre mesmo, porque a mãe e o pai deles estão aqui do lado, consegui tirar os meninos do laboratório, porque eles desenvolvem projeto tanto na parte das aulas, junto com os professores orientadores, mas eles também adoram pegar uns desafios e ficar em cima. E a gente vai falar de um projeto que eles fizeram dessa forma que eu falei. Eles visualizaram um concurso, pensaram, a gente consegue, vamos fazer para ganhar. Passaram meses em cima disso, o grupo todo, a gente está aqui com 2 estudantes, e eles venceram. Que projeto foi esse? Então, Camila, foi um projeto de um aplicativo assistivo para poder auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Qual que era o nosso foco? Era conseguir detectar sons do dia a dia, como um choro de bebê, um latido de cachorro, e transformar esse estímulo auditivo num estímulo visual, para a pessoa poder, com isso, ter a possibilidade de tomar uma atitude a partir disso. Vocês desenvolveram um software, né, que pode ser também agora aplicado em forma de aplicativo, né, que a gente chama de celular. E vocês conseguiram uma excelência ali na hora dos testes. Tecnologia, conhecimento, tudo criado aqui na UNB por vocês. Exatamente. Lá no BioChallenge, no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, a gente conseguiu ser a melhor equipe com o software mais bem programado para poder detectar e teve um bom resultado. Vamos conhecer um pouquinho disso? Porque eu consegui tirar os meninos lá de dentro, mas antes eu fiz uma reportagem que eu vou mostrar para vocês agora. Esses universitários decidiram se unir para estudar engenharia biomédica, mas cada um veio de um curso diferente, engenharia elétrica, eletrônica e computação. Eles se uniram no IEEE, um projeto de extensão dentro da UNB que tem por objetivo criar projetos técnicos e humanitários, desenvolver tecnologias para a sociedade e promover as ciências exatas. É um conjunto de pessoas interessadas em estudar. A gente aqui tem o foco de juntar alunos com o mesmo interesse, então no caso da parte de engenharia biomédica, e daí no início do ano a gente reiniciou o capítulo e começou a trabalhar, a convidar a gente para poder participar, e daí veio o Patrick e o Eric, e daí a partir disso a gente começou a ver projetos para poder participar, o que a gente poderia pesquisar. Eu acabei me apaixonando pela parte de engenharia de reabilitação, que acaba pegando muito com o pessoal que tem deficiência. É exatamente o que eu buscava, que é justamente fazer essa diferença para pessoas que têm alguma necessidade específica, no caso, as pessoas com deficiência auditiva, né? No início de setembro, eles participaram da fase nacional do BioChallenge Brasil, uma competição que premia projetos com tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Foi em Ribeirão Preto, São Paulo, durante o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Foram vencedores da etapa regional e, na final, representaram a UNB competindo com 11 equipes do Brasil. Eles desenvolveram um software no computador para captar e sinalizar aos surdos os sons do dia a dia, como bebê chorando, sirene, alarme de incêndio. Uma pessoa surda não conseguiria identificar alarmes sonoros. Os sons identificados foram transformados em notificações na tela de computadores. Eles também criaram um aplicativo. A tecnologia pode ser usada nos smartphones para pessoas com deficiência auditiva. Qual que é o objetivo? A pessoa poder colocar no computador ou no telefone dela e no dia a dia deixar o aplicativo rodando para quando tiver algum sinal, por exemplo, um alarme de incêndio, um bebê chorando, receber uma notificação, um aviso de que aquilo está acontecendo, para daí sim a pessoa poder tomar uma atitude em cima dessa situação. Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, normalmente sinais sonoros não têm uma combinação visual também. Então, para a pessoa que não escuta, é muito complicado de conseguir, no dia a dia, trabalhar com essas duas informações sem ela poder ter acesso à parte auditiva.
Concorreram com universitários de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, de instituições fortes como o ITA e a UFMG. O trabalho dos universitários da UNB ganhou o prêmio principal. É uma surpresa. Foram muitos trabalhos muito bons lá. Então, quando chamaram o nosso nome lá, a gente ficou, eita. Eu tinha um desejo muito grande de vencer esse prêmio e então quando saiu a divulgação, o resultado final, que foi a nossa equipe que ganhou, eu me senti assim, em êxtase. Agora eles seguem aprimorando o software, o aplicativo e fazendo testes. A ideia é desenvolver um artigo científico, publicar os resultados, verificar a eficácia e, quem sabe, a médio prazo, oferecer o uso de forma gratuita para surdos e pessoas com deficiência auditiva. A porcentagem de população mundial com alguma perda auditiva, sem contar aí o grau da perda, está na casa dos 20%. Enquanto aqui no Brasil as pessoas com perda total está por volta dos 5%. Ainda assim é muita gente. Então é uma demanda que o mercado tem, é uma demanda que a sociedade tem e também é algo que a gente aqui consegue desenvolver. Ainda tem coisa para polir e melhorar nas duas aplicações, mas a gente está com esperança sim de que a gente vai conseguir entregar um produto legal para a população que precisa. A gente quer agora achar um professor orientador para poder continuar com o projeto, desenvolver mais, testar com mais pessoas, para poder ficar um produto realmente de graça para o mercado. Então, para qualquer um que precisar usar, poder ter esse acesso, já que é uma coisa que veio de graça para a gente, então a gente entrega de graça também. Uma tecnologia importante, com acessibilidade. Então, é muito vantajoso para toda a sociedade e leva o nome da UNB e de vocês, né? Diogo e Eric. Eu tenho muito prazer de estar aqui com os meninos, mas eu não queria ver o Eric, não. Não, Eric, você não tinha que estar aqui. Eu vou explicar, gente. Porque o Eric desenvolveu outro projeto que ele ia levar para a Suíça agora, semana que vem, só que infelizmente não conseguiu o dinheiro da passagem, não é isso? Isso mesmo, é o projeto Empoderando Mobilidade e Autonomia, EMA. E ele é um projeto de extensão e pesquisa aqui da UNB que nós desenvolvemos uma neuroprótese voltada para a reabilitação de membros inferiores de pessoas com paraplegia. E esse mês agora nós estamos indo para a Suíça para a competição. Ia para a Suíça, mas Isso. agora... Mas quem quiser ajudar ainda dá tempo. Vai parar de estudar? Não. Com certeza não. Não, os projetos continuam sempre. Gente, parabéns. Volto com vocês. Vai aparecer gente para ajudar, Camila, vai reverberar projetos importantíssimos, super relevantes. Obrigado, Camila. Obrigado também a Obrigada. gentileza dos estudantes e parabéns pela iniciativa. Alô, empresariado. Ó, vamos ajudar esse pessoal, hein?